Nada de desconsiderar seus sonhos, porque Netuno volta ao movimento direto. Vem aqui entender porque tá cheio de aspectos junto. Aqui, no Céu que Te Acontece. O período de 5 a 9 de dezembro de 2024 está intenso. Pode até antecipar um pouquinho para o dia 4 e postergar um pouquinho para o dia 10, mas está intenso. Tem 3 aspectos formados nesses dias bem atuantes, tem um ingresso planetário e tem Netuno que volta ao movimento direto, finalmente, depois de um tempão. Os aspectos são Sol em oposição com Júpiter, que aliás já estava começando a ficar ativo ali quando Mercúrio começa a formar a mesma oposição. Vênus começa a formar a conjunção com Plutão. Mercúrio forma quadratura com Saturno, e nessa quadratura que ele forma com Saturno, o Sol também vai fazer. Então tem uma quadratura de Sol e Mercúrio com Saturno e uma oposição dos dois com Júpiter. Uma quadratura T bem ativa com um fator bem rápido, que é o Sol, formando essa configuração tensa. E Vênus, logo depois de começar a órbita de conjunção com Plutão, também ingressa em Aquário, né? Deixando a conjunção exata no dia 7. E olha só que louco, no dia 5, logo já no dia 5 de dezembro, a Lua já terá passado por Vênus e Plutão, ativado aquela oposição de Plutão com Marte. Assim, dia 5 ele já está assim, turbulento, impactante, com as coisas que estavam mais ou menos retidas sob um fogo de palha, vem tudo à tona, né? As mágoas vêm à flor da pele, solta tudo, o pessoal diz poucas e boas, muita gente dizendo assim, basta, chega, agora eu vou tomar conta da minha vida, não me submeterei mais. Isso não vale só para indivíduos, não, isso vale para grupos inteiros de pessoas que ficam mais estimulados a colocarem-se desta maneira, especialmente nesses dias. Vale para dia 4, dia 5, mas dia 5 assim, bem intenso já. No que tange a quadratura de Mercúrio com Saturno, Mercúrio, lembrem-se, está retrógrado. Já fez aí uma oposição com Júpiter, está em quadratura, que é um aspecto tenso, aberta com Saturno. As palavras, as convicções, as formas de se expressar, a escrita, a retórica, o entendimento, os processos de inteligibilidade, né, que geram inteligibilidade, como educacional ou argumentações, entram num período de entrave, alguns dias de entrave. O Mercúrio já está retrógrado, formando quadratura com Saturno. Dificilmente alguma coisa que não está muito, mas muito bem explicada conseguirá passar sem ter uma revisão, conseguirá passar sem entrar em algum grau de exigência, especialmente se tratar-se de documentação para concursos públicos ou coisas similares. É preciso ter uma cautela muito grande para não ferir animosidades e interesses ou perspectivas muito rígidas com relação a alguma coisa, coisas que as pessoas às vezes têm mais como repetição do senso comum ou do que ouviram e engendraram e com o que se identificaram, como preconceitos, por exemplo, e às vezes a pessoa está falando algo que ultrapassa esses preconceitos, as pessoas reagem de uma maneira muito dura e nem estão raciocinando por conta disso, não estão nem vendo o contexto que isso possa ter, por que aquilo está fugindo àquele padrão repetitivo. Com Vênus em conjunção Plutão, muita atenção, porque isso para muita gente pode ser um ativador da libido em geral, né, dos desejos de realização, mas também da necessidade de satisfação em nível sexual, da necessidade de posse, de obter alguma coisa, com o ciúme, a possessividade tomando conta de muita gente, as tendências obsessivas, às vezes quase as raias de uma doença psiquiátrica, né, das pessoas com relação a outras que elas elegem como alvos de seus interesses. Para muitos isso pode se manifestar dessa forma, para outros vai ser com uma relação muito boa, intensa, beça, que as pessoas às vezes querem precipitar numa união, mas é bom nesses dias de Vênus conjunção Plutão, esperar, respira fundo mais um pouquinho, espera mais uma semana para ver se decide juntar de uma vez, porque às vezes a gente está satisfazendo uma carga de interesses, né? Para o sistema bancário, para as pessoas que estão com algum grau de dívidas, para as pessoas que querem fazer financiamento, ponderem bem, assim, priorizem bem, né? Não é que não possa fazer, mas priorizem muito bem
os gastos que vão fazer. Isso aqui mexe muito com os sistemas de valores de todo mundo, em que nível e escala for. Por outro lado, essa conjunção com Plutão tem um efeito curioso. As pessoas que estão dispostas a um compromisso, seja ele afetivo, que é a maioria das vezes, seja ele por um comprometimento, né? Eu estou empenhando minha palavra, aqui estão as minhas atitudes em prol dessa ação, desse interesse comum. Esse período ali, as pessoas realmente se mostram visceralmente empenhadas. Isso é interessante, a beça, é uma construção de valor. E, enfim, Carlos, e Netuno direto que você falou lá no comecinho, pois é, quando eu digo que aproveite, que seus sonhos agora terão sinal verde, né? Podem passar adiante, podem colocá-los em prática, não quero dizer, obviamente, que você deve meter os pés pelas mãos, enfiar o pé na jaca e fazer as coisas de qualquer maneira a esmo, mas quer dizer que você deve considerar com seriedade que muitas fantasias, muitas utopias, tirando ali os exageros, podem começar a ser aplicados. Você pode começar a sonhar, começar a pensar naquela viagem importante que você queria fazer, naquele projeto que você queria levar para as outras pessoas, aquele estudo que pode ser o mais profano, mais mundano, aqueles mais metafísicos. Aquilo tudo ali está com portas abertas. Então, muita coisa que se engendrou durante a retrogradação de Netuno, aqui a gente ganha um impulso para colocar aquelas coisas ou em prática ou para mergulhar mais a fundo, de modo que não tenha que ficar retificando ou perdendo arestas, né, lapidando arestas. A retrogradação já se encarregou de demonstrar onde estão todos os enganos, exageros e pequenas falhas, né, os passos dados maiores que a perna. Aqui no movimento direto, não é que ocorra um milagre e nenhuma dessas falhas possa ocorrer. Pode. No entanto, você tem um pouquinho mais de domínio, isso vale para as coletividades todas. Muitas situações que no coletivo e nas legislações e ainda diante de organizações civis ou governamentais ligadas a grandes quantidades de água, a saneamento e a outras situações envolvendo o uso das águas na navegação, água potável, represas, etc. Isso aqui pode tomar um novo rumo, ganhar força outra vez diante de situações que ainda estavam muito indecisas, muito estagnadas. E mais, Netuno fica direto e não para mais de ficar direto, ele vai entrar em Áries em abril de 2025, né, nesse movimento aqui. Ele está caminhando agora para terminar seus últimos graus no signo de Peixe, o que significa que tem um arremate, o arremate de Netuno no signo de Peixe, com todas aquelas condições ligadas a tudo que eu já falei sobre o Netuno ainda agora, e também sobre as vitimizações, sobre os estudos em torno do uso de substâncias que antes eram consideradas ilícitas, mas que podem, por um lado, alterar o estado de consciência, por outro lado, minimizar dores, e outros ainda fortalecer os pontos de pesquisa e descoberta que possam ajudar a humanidade. Vemos aí cerca de 10 anos do trânsito de Netuno em Peixe. Ele está no finzinho. Passa a régua, né? Nos últimos graus, 28, 29 graus, quando chegar lá na virada para Áries, vocês vão ver que muita coisa que estava concentrada, que ficou esparsa ao longo do trânsito, vai dar uma concentrada, muita coisa se precipita ali, muitos desses assuntos, discussões em torno desses assuntos, se precipitam, atingem uma velocidade muito maior nos últimos 2 graus, por volta de fevereiro e março de 2025. Vocês vão ver isso, que eu vou comentar isso lá, mas eu adianto desde já. E como adiantar as coisas pode ser muito produtivo, não deixe de se inscrever em Previsões 2025, evento que foi feito presencialmente, ao vivo, no Rio de Janeiro, em 21 de setembro de 2024, falando sobre todo o ano de 2025, em várias instâncias. Dê uma olhada, se inscreva, são mais de 3 horas de vídeo para você se preparar, tem muita coisa importante. Além dos vídeos, das previsões, temos os cursos da Escola Carlos Holanda Astrologia em carlosholanda.com.br. Visita lá, tem um curso feito para você. Um beijo, até breve.